Olá pessoal, me chamo Momi, estamos iniciando mais um episódio de nossa série Sonhos, através da literatura do Sigmund Freud. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, né, toque o sininho, deixe os comentários, siga a gente no Spotify, né, quem quiser escutar os nossos áudios lá também, e vamos embora. No episódio anterior, sobre o estudo dos sonhos pela literatura do Sigmund Freud, a interpretação dos sonhos, a gente falamos do que? Estímulos somáticos orgânicos internos, o que são estímulos somáticos e os principais tipos. Falamos das alterações orgânicas que pode gerar elementos para o sonho, no caso uma doença. Falamos também por que esquecemos dos sonhos. E o último episódio falamos das características da psicologia, as características psicológicas distintas dos sonhos. Nesse episódio, ele é bem interessante, que a gente vai falar sobre a moral dentro dos sonhos. O Freud ele ficou interessado em entender sobre como que a moralidade de uma pessoa, seja ela boa ou ruim, né? E é complicado a gente usar esse termo porque depende da cultura, da época e uma série de coisas. O que era moralidade em 1800, na época do Freud, era uma coisa, hoje já mudou algumas outras coisas, né? Mas vamos ter que falar dentro da literatura dele. Então ele fala o quê? Qual que é o nosso tópico desse episódio? Vamos falar da moralidade e aí duas perguntas. Uma pessoa virtuosa ou com uma moral elevada, ela vai ter sonhos elevados ou não? Ou ao contrário, uma pessoa sem moral ou não sendo virtuoso, ela vai ter sonhos não virtuosos, ou seja, quem é ruim vai ter sonho ruim, quem é bom vai ter sonho bom, ou intercalando entre os dois, quem é bom tem sonho ruim e vice-versa? E é nisso que a gente vai falar agora. Começando com Freud, como você já conhece essa série como a gente sempre faz, o Freud ele diz: por motivos que só se tornarão evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos foram levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se e até que ponto as inclinações e sentimentos morais se estende até a vida nos sonhos. Também aqui, nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotado por diferentes autores no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns aversam que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam não menos categoricamente que o caráter moral do homem persiste em sua vida nos sonhos. Então Freud ele quis fazer essa pesquisa, né, para ver será que o caráter vai influenciar no elemento dos sonhos, a pessoa vai ter sonhos virtuosos, né? E o Freud ele vai começar com seus pesquisadores, né, dentro do seu livro. Ele começa com Gens em 1855. E ele diz, abre aspas, tampouco nos tornamos melhores, nem mais virtuosos no sonho. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e assassinato, com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Então Jensen ele vai falar que não. Você pode ser virtuoso, né? E você pode sonhar que você é um assassino, que você é um criminoso, né? Não vai influenciar, não. O Volkert, que a gente já conhece também, ele disse em 1875, abre aspas, nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente enrifreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despoderado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregue a atos com os quais ficaria horrorizados em associá-los quando acordado.
até mesmo em seus pensamentos, né? Então Volkert é mais um que vai falar que não tem nada a ver. Uma pessoa pode, de repente, ela não sentir nada, não ter vontade na vida de vigília de ver alguém, vamos dizer assim, pelado ou sem roupa, né? Ou alguma vontade sexual com alguém na vida de vigília enquanto está acordado, mas nos sonhos pode acontecer, de ele estar querendo ter relações com esse indivíduo durante seu sonho, né? Então, esse está sendo o grupo de que diz que não, né? A moral na vida de vigília não influencia o sonho, porque pode acontecer o contrário. Agora tem o pessoal da oposição, né? Que vai falar, não, a moral sim vai influenciar. Aí começa com Fischer, desculpa se eu falei errado, porque é alemão. Em 1850, ele diz, abre aspas, declaro que os sentimentos e os anseios subjetivos, ou os afetos e as paixões, revelam-se na liberdade da vida nos sonhos, e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Então aqui já é o pessoal que já é o contrário, né? Ele vai dizer o que? Ele vai falar que sim, né? Então se você tiver uma moral elevada, isso vai refletir no seu sonho. Você não vai deixar de ser o que é no sonho, ou melhor, você não vai deixar de ser o que é, de acordo com a sua vida de vigília enquanto você dorme, né? Então se você é uma pessoa com uma moral interessante, ou uma moral bem aceitável para a sua época, quando você sonhar, você leva essas características também, né? Radenstock, em 1879, diz, abre aspas, de fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca. Depois de se frutarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção, os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão. O Radenstock ele já fala dessa confusão há muito tempo, né? Ele fica meio em cima do muro, né? Então ele vai dizer que não tem como encontrar uma lei fixa para isso, né? O Hafner, que esse já é um novo pesquisador nessa etapa da nossa literatura, ele vai dizer o que? Em 1887, abre aspas, com raras exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos. Resiste às tentações e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador, em geral, encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha antes que seus olhos que tinham enquanto você tivesse acordado, né? Então esse daí vai falar que não. O Hafner vai falar que o homem é virtuoso em qualquer momento, né? E o homem que não é virtuoso também não é virtuoso em qualquer momento. Ele não leva isso para o sonho, ele não vai ser melhor no sonho, né? Vai acabar falando o contrário. Tem mais alguns. O Hafner ele vai continuar de novo, porque ele vai ser bem profundo sobre as suas palavras, com suas palavras. Abre aspas. Não somos responsáveis por nossos sonhos, visto que neles nosso pensamento e nossa vontade são privados do único fundamento com base na qual nossa vida possui verdade e realidade. Por essa razão, nenhum desejo nos sonhos ou ação nos sonhos pode ser virtuosa ou pecaminosa. Não o bastante persegue ele. Os homens são responsáveis pelos seus sonhos pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, não só na vida de vigília, como também, mas especialmente antes de irem dormir. Então ele vai falar que o homem é responsável pelo seu sonho. Se você dormir com a sua mente contaminada por pensamentos negativos, você vai sonhar coisas negativas. Se você dormir com pensamentos positivos, você vai ter sonhos positivos. Então você é responsável, né, por isso. Então mais um que entrou naquela oposição, né? Enquanto tinha aqueles que falavam que não, né? Uma pessoa ela pode ser virtuosa ou não, e ela pode ter uma diferença nos sonhos, né? Ele pode ser virtuoso e sonhar que está fazendo coisa ruim, né? Ou ele pode ser virtuoso e ter sonhos só apenas positivos, né? Ou negativos, né?
Então, esse é mais um ao contrário. Aí tem o Shaw, em 1893, ele vai dizer, abre aspas, no sonho está a verdade. Nos sonhos aprendemos a conhecer-nos de tal como somos, a despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, sejam eles nobres ou humilhantes. Então ele vai falar de um início aí, do inconsciente, né? Talvez o Freud deve ter se influenciado quando ele começou a montar, né, o aparelho psíquico, a topografia psíquica, colocando o inconsciente, né? O que parece entre Hafner e o Shaw é o que eles vão falar do inconsciente e como ele pode ser afetado durante o dia a dia. E a gente falou isso no episódio anterior, que memórias antigas, né, pode ser de 16 anos atrás, 2 anos atrás, quando a pessoa tem contato no dia a dia, antes de dormir, com algo que é parecido, que aconteceu há anos atrás, é capaz de haver uma conexão e quando ele for adormecer, ele sonhar, né? E aí a gente pode imaginar, talvez há 16 anos atrás, esse ser ou essa pessoa não tinha uma moral tão elevada. E aí ele dorme, né? Porque estava trabalhando e tal, fez as coisas, teve algum elemento que os sensores dele captou, né? Os básicos 5 sentidos, né? A visão, a audição, seja lá o que for. E aí quando ele vai dormir, ele sonha com esse episódio de 16 anos atrás. Só que nesse momento de vida, talvez ele não está sendo uma pessoa moral ele não tem uma moral tão ruim quanto ele teve no passado. Só que a imagem ainda está dentro dele e aí ele pode sonhar, né? Eu fiz essa pequena reflexão, né? Mas é claro que não foi isso que o Freud quis dizer, mas tem uma lógica, né? E ele vai continuar o início das divergências, né? Freud diz, abre aspas, o problema da moral nos sonhos é tomado como centro do interesse por Hildenberg, de cujo pequeno volume já fiz tantas citações, pois, de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que me deparei, ele é o mais perfeito quanto à forma e o mais rico de ideias. Também Hildenbrand, em 1875, formula como norma que quanto mais pura a vida, mais puro o sonho, e quanto mais impura aquela, mais impuro este. E ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Então, o Hildenbrand, ele é daquele grupo que ele vai falar que, né, então, se a pessoa tem uma vida pura, ele sonha coisas puras, né, e ele vai levar todos esses elementos para os sonhos. Se ele tem uma vida impura, ele vai sonhar coisas impuras. Observação, impuro e puro é algo muito relativo. Tem que usar essas palavras porque é o que está escrito na literatura, né? Principalmente nessa época, o que era bom para eles e o que tinha que seguir como leis não é a mesma coisa que acontece agora, né? Principalmente que ele era de outro país, com outra língua e com outra cultura, né? Para ficar bem claro isso. O Hildenbender, ele vai falar o quê? Em 1875, abre aspas, quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com os nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase, eu nunca sonharia com tal coisa. Deste modo, expressamos, por um lado, nosso sentimento de que a região dos sonhos é mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados com o nosso eu essencial, que mal podem ser considerados como nossos, né? Mas ainda assim visto nos sentimentos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região. Admitimos indiretamente, ao mesmo tempo, que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse até esse ponto. E penso nisso falando, embora inconscientemente, a linguagem da verdade.
Esse foi um trecho de Heisenberg, né, que o Freud acabou gostando, que ele vai falar sobre isso, né, a dificuldade, né, de dizer, será que somos responsáveis mesmo pela moral dentro dos sonhos ou não, né? E ele vai ficar em cima do muro, né? Ele não vai dizer realmente o que seria, porque é muito complicado a gente dizer sobre essas coisas. Continuando, um pesquisador novo, o Stricker, em 1879, diz, abre aspas, os sonhos não consistem unicamente em ilusão. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os ladrões é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Isso nos chama a atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma que o restante de seu conteúdo. E nos confrontamos com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos devem ser tomados como real, isto é, que parte tem direito de figurar entre os processos psíquicos da vida de vigília, né? Essa é uma parte bem interessante, talvez possa ter influenciado bastante o Freud nas suas outras futuras literaturas, porque ele está ligado ao afeto, né? Eu acabei citando, fugindo até um pouquinho do contexto que a gente está falando, eu acabei citando esse trecho, porque é verdade. Então, assim, a pessoa, quando ela vai sonhar com o ladrão é uma ilusão. Talvez ela nunca foi assaltada, mas o medo que se gera dentro do sonho, pelo fato de criar alteração fisiológica, de você sentir todo o medo, isso é real, né? Isso acaba não sendo uma ilusão, né? Mas sim um resultado, né? De um produto dos sonhos, né? E isso é interessante porque a gente começa a perceber que os elementos inconscientes nossos, né, vai gerar esses sintomas no dia a dia, né? E como a gente tem uma dificuldade de lembrar sobre os sonhos, de repente a gente pode sonhar que a gente é ladrão ou que a gente é um criminoso. Na vida real a gente não é, mas o elemento do afeto que a gente sinta no sonho, por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa super tranquila no dia a dia e tal, e aí você sonha que você está roubando sua empresa, né? Você nunca fez isso, né? Mas você teve esse sonho. E quando você começa a fazer isso dentro do sonho, você começa a ter sintomas fisiológicos, né? Frio na barriga e tal. E esse medo ou esse tipo de sintoma, ele acaba se tornando real, porque a alteração é física. Só que quando você acorda, você lembra do sonho e você fica até envergonhado. Você fala, poxa, mas eu nunca roubei ninguém. Por que eu estou sentindo tudo isso? Né? Pode acontecer, por quê? Porque esse sintoma, ou essa imagem, ou esse elemento tem a conexão com coisas que já foram vistas em outras épocas da vida da pessoa. E aí acaba se misturando. E como a gente não lembra dos sonhos, por N motivo, né? Ou quando lembra muito fragmentado, porque tem que ter uma conexão, tem que ser concatenado, né, os elementos, a gente pode achar que, pelo fato de ter sentido esse sintoma, que a gente tem vontade, talvez, de fazer isso, né? Poderia ser um sintoma de medo e vergonha ou não. De repente você sonha que você é um ladrão e você achar que você é tipo um Robin Hood, um aventureiro e tal, e você se sentir bem, né? Então é bem interessante o Strickner falando, né? E desculpa se eu falei errado o nome dele, porque é um nome difícil, né? É bem interessante, eu deixei essa frase. Para finalizar, então é isso, gente. Dúvidas, mande mensagem para o WhatsApp que eu tentarei responder. O e-mail abranquiopreto@gmail.com. E para aqueles que gostam de Spotify, o nosso áudio também estará no Spotify. Siga, compartilhe, né? Porque é muito importante para o canal também. Muito obrigado e até mais.